Paz do Senhor, Boi Eduardo é o meu nome. Queria saudar a tua vida e dizer que Deus te ama bastante, Deus tem um propósito para com a sua vida. Então estou aqui para falar sobre o Evangelho da Graça. Nunca poderei falar do Evangelho da Graça sem antes falar de Cristo, o centro. Se nós vemos no Antigo Testamento, nós vamos dar conta que o homem, o primeiro ser, que é o Adão, era um ser muito compositado, muito recheado. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, todas as tardes, ele descia de modo a se comunicar, de modo a conversar, de modo a dialogar com esse mesmo homem. Mas certa vez o homem, por um descuido, queria andar em outros caminhos e a Bíblia fala que ele perdeu a coisa mais importante que ele tinha, que era a presença do Senhor, que era a essência do Senhor. E depois a terra andou sobre essa mesma calamidade de pecado, andou sobre essa mesma calamidade de erros, andou sobre essa mesma calamidade de certas coisas que não poderiam agradar a Deus. Até que a certo ponto, Deus uma vez reflete e diz que eu quero salvar, porque o homem, a Bíblia fala que o homem é feito da imagem e semelhança de Deus, algo que nós não podemos esquecer. Nenhum anjo, nenhum outro ser é na imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus nos fez de acordo com a sua imagem e semelhança, então Deus queria restaurar esse mesmo homem que perdeu o seu próprio princípio. E a Bíblia fala que ele levanta um ser que é Noé. Em Gênesis capítulo 6, todo o versículo vai falar sobre a história de Noé. E Noé foi filho de Lameque. Lameque estava em uma certa linhagem de Metusalém. Então, a Bíblia fala que Deus fala com Lameque, diz que a esse, dentro da tua própria linhagem, haverá um filho que vai poder me alegrar. Por isso, Lameque, quando teve filho, o primeiro dos seus filhos, o primeiro filho ele nomeou o nome de Noé, que significa alívio, paz. Então Deus queria, na verdade, trazer uma paz porque o homem estava certo desviado. Isso no Antigo Testamento. Então, essa mesma linhagem que era corrompida, Deus queria restaurar isso. A Bíblia fala que Deus levantou, achou graça para Noé, e Noé foi pregando sobre as cidades, foi falando sobre a parte de Deus. E Deus estava alertado que queria matar, ou seja, que queria mandar o dilúvio durante 40 dias. E o povo, ninguém estava a dar ouvido a Noé. Ninguém estava a dar ouvido naquilo que Noé estava a pregar. E a Bíblia fala que certa vez Noé construiu, de acordo com a instrução de Deus, construiu uma arca e diretamente a sua própria família, as esposas dos seus próprios filhos entraram diretamente nessa mesma arca. E durante 40 dias e 40 noites houve certo dilúvio. A primeira calamidade de dilúvio durante 40 dias foi aquela. Então houve essa mesma necessidade. Então Deus, a Bíblia fala, Deus se aborreceu, Deus se entristeceu na criação do homem. Então, queria dizer para vocês, a essência de Deus é uma essência já de amor. Por isso é que em João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mesma vida eterna que é por intermédio de Cristo. Se essa é a predestinação que nós temos na graça, então queríamos partilhar esse momento contigo. Não existe, não podemos falar da graça, tal como disse no princípio, sem antes falar de Cristo, que é o centro dessa mesma graça. Se nós voltarmos um pouquinho na era de Noé, a Bíblia fala que ele constrói uma arca. E aquela arca simbolizava Cristo. E os irmãos vão se apercebendo que dentro dessa mesma arca, Deus orientava que entrassem todos os pares de animais, tanto puro como impuro. Você vai encontrar que na graça nós podemos receber tanto as pessoas muito malignas, tanto as pessoas muito malfeitórias. Aquela irmã que você acha que já não tem mais valor. E Cristo, a Bíblia fala, eis que estou à tua porta, não denominou absolutamente ninguém. Se tu ouvires a minha voz e abrir o teu coração, que é o centro disso, então Ele contigo vai reinar e vai cear contigo. Então Cristo está na tua porta e quer realmente reinar contigo. Então quanto mais próximo você estiver de Deus, aceite esse Deus no Evangelho dessa mesma graça. Então fomos predestinados debaixo dessa mesma graça. E tal como disse no princípio, a essência de Deus é uma essência muito amorosa, é uma essência muito calorosa. Em Romanos capítulo 5, no seu versículo 17, ele vai dizer, tal como pela iniquidade, ou pela desobediência, ou pela ofensa de um, a morte reinou, muito mais abundante. E a justiça da sua graça
reinou sobre nós. Deus é justo de acordo com a sua própria natureza. Deus amou o mundo, por isso é que ele se cedeu para essa mesma natureza. O maior milagre que um homem, que um cristão, um ímpio, qualquer pessoa que pode viver é o novo nascimento. A Bíblia fala em livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: porque todos aqueles que receberam Cristo são nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se tu estás ali e ainda não és crente, ou seja, és crente e você acha que não tens uma consciência de crente ou uma consciência de cristão, estás ali. Então, queria te dizer que a consciência pura possa reinar em ti. Esse é o meu desejo. E se tu estás ali e queres receber uma oração afetiva, uma oração mais calorosa para você herder essa mesma vida eterna dentro dessa mesma graça, então vais fazer o exercício comigo, que é muito simples. Vais pegar só no teu próprio coração, vai dizer comigo: meu Deus e meu Pai, obrigado pela vida que tu me concedeste. Obrigado pela oportunidade que tu me deste. Obrigado pela família onde eu nasci. Obrigado porque a tua graça reina sobre nós. Obrigado porque o Senhor já me escolheu muito antes de eu aceitar Ele. Obrigado. Quero te receber na minha vida como meu único e Salvador. E você viverá uma vida pura. Que Deus abençoe a sua vida.